Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 266 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 852-A, 852-B, 852-C, 852-D, 852-E, 852-F, 852-G e 851-I, da Consolidação das Leis do Trabalho, que falam do processo judiciário eletrônico em seu procedimento sumaríssimo. Nesse sentido, nos diz o artigo 852-A que os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Atualmente, o volume necessário para que se atinja os 40 mínimos salários governamentais é 60.720, de acordo com o valor nominal do salário mínimo determinado pelo governo federal. Portanto, as ações reclamatórias de direito que tiverem como volume de pedidos um montante financeiro de até R$ 60.720 estarão submetidas automaticamente ao procedimento sumaríssimo e, portanto, quando da ocasião de seu ajuizamento, o sistema do processo judiciário eletrônico do trabalho já enviará para esse tipo de procedimento a ação ora proposta. Nos diz o artigo 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho que nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo a linha 1. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Aqui cabe uma análise bastante ampla a respeito do que nos diz esse artigo 852-B consolidado com relação a esse inciso primeiro, quando ele afirma que, obrigatoriamente, nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Como certo e determinado, nós temos que seja aquele pedido expressamente anunciado pela petição de exórdio e como indicação do valor correspondente, apenas e tão somente que todos os pedidos deverão trazer em si um valor
correspondente ao mesmo, o que não implica em dizer que os mesmos deverão ser liquidados. A liquidação ela é afeita à fase processual específica da execução da sentença, onde serão liquidados os valores ali entabulados. Portanto, nas reclamações, na petição de ingresso das reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo, como em qualquer outro tipo de petição inicial, e determinado, e indicará o valor correspondente, que será apenas e tão somente uma estimativa de valores, porque não se poderá exigir do reclamante que ele tenha a documentação ampla e completa que o reclamado possui na época da elaboração dos patamares exercidos pelos procuradores na construção das petições iniciais. Portanto, esse pedido será por mera estimativa, mas obrigatoriamente terá que trazer em si o valor estimado das composições financeiras que compõem aquele pedido. É preciso também entender que esta situação de trazer o pedido certo, determinado e indicado o valor, antes da égide deste processo sumaríssimo, era um escape da parte que pretendia ajuizar uma ação reclamatória trabalhista, no sentido de não ter que apresentar esses valores, apenas e tão somente formulando pedidos que, ao final, o valor da causa implicasse em percentuais acima do salário mínimo governamental. Isso perdurou por algum tempo, até que, com a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, os valores ficaram sendo obrigatoriamente tendo que ser apresentados, qualquer que fosse o sistema de rito adotado, ou o sumário ou sumaríssimo. Aqui também nós gostaríamos de fazer uma afirmação para vocês de que não existe, apesar da doutrina, jurisprudência adotarem essa nomenclatura, não existe na Justiça Especializada do Trabalho o rito ordinário. O rito da Justiça do Trabalho sempre foi sumário, com a simplificação de todos os atos procedimentais, ao contrário do que acontece nos ritos da área civil, quando há uma complexidade ampla de modelos e de figurações processuais. No caso da Justiça do Trabalho, sempre foi um processo sumário, né, onde a gente não tinha a obrigação de se estender nos fatos, na composição do direito, apenas tendo que confrontar a descrição sumária dos fatos com os pedidos correspondentes. Então, na verdade, não existe processo ordinário, rito ordinário processual na Justiça Especializada do Trabalho, sendo que os ritos são o sumário e o sumaríssimo, que agora nós estamos a considerar nessa nossa aula de hoje. Acontece também que a doutrina e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas
adotou sempre a nomenclatura equivocada a nosso sentir de processo pelo rito ordinário e processo pelo rito sumaríssimo. Na verdade, deveria ser processo pelo rito sumário e pelo rito sumaríssimo. Como essa era uma escapatória que não exigia, por exemplo, a apresentação de valor financeiro para cada item do pedido, muitos advogados, ao assumir as questões processuais, preferiam fazer um pedido um pouco maior só para fugir do rito sumaríssimo e, portanto, não ter que apresentar as razões valorativas financeiras de cada pedido. Com a reforma trabalhista, reafirmamos, esta situação deixou de existir porque agora a obrigatoriedade é plena em qualquer que seja o rito assumido pelo processo judiciário eletrônico do trabalho. Continua a nos dizer o artigo 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e do endereço do reclamado. Ao aduzir as suas razões de fato e de direito arroladas na petição de ingresso da ação reclamatória de direitos pelo rito sumaríssimo, o reclamante tem a obrigação de arrolar o endereço e o nome correto do reclamado, sob pena de não ser deferida a petição inicial por falta justamente desses componentes, já que o artigo 852-B, em seu inciso 2º, diz que não se fará citação por edital. Então, nesse sentido, se o nome e o endereço do reclamado estiverem equivocados, a ação reclamatória de direito pelo rito sumaríssimo deve ser extinta sem julgamento meritório por falta do requisito essencial de formular o correto nome e endereço do reclamado na sua petição de ingresso. Continua a nos dizer o artigo 852-B, consolidado, dessa feita em seu inciso 3º, que a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Ora, como já vimos diversas vezes em nossas aulas anteriores, não existe mais o termo Junta de Conciliação e Julgamento desde que a composição paritária foi extinta por emenda constitucional que extinguiu a todos os níveis os cargos de juízes classistas e entregou a vara do trabalho, que é a nomenclatura judiciária sucessora das juntas de conciliação e julgamento, a um único juiz togado que decidirá de forma unitária. Então, a reforma trabalhista, como também temos anunciado durante todas essas nossas aulas, perdeu mais uma oportunidade de enxugar o texto seletista e atualizá-lo, pensando do mesmo esse tipo de informação já ultrapassada, o que não foi feito, infelizmente. A questão também dos prazos máximos de 15 dias para apreciação da reclamação, assim como no princípio as audiências trabalhistas
teriam a duração máxima de 5 minutos. Aqui também o prazo de 15 dias é insuficiente ante o elevado número de ações reclamatórias de direito que chegam atualmente a todas as varas do trabalho de todo o Brasil, sendo impossível a solução de um litígio, ainda que o mesmo esteja sob o rito sumaríssimo, em 15 dias do seu ajuizamento. Mesmo havendo as pautas especiais que não são deferidas a todas as varas do trabalho, mas somente a algumas, há varas do trabalho, portanto, que não têm pauta especial por falta do juiz auxiliar, não é possível que a apreciação da reclamação, ainda que pelo procedimento sumaríssimo, ocorra no prazo de apenas e tão somente 15 dias. Nos diz o artigo 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º, que o não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1º e 2º deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Aqui, então, nós temos uma afirmativa legal de que, se o reclamante não cumprir os incisos 1º e 2º, que é aquele apresentar o pedido certo determinado indicando o valor correspondente, ou não apresentar a correta indicação do nome e endereço do reclamado, importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento das custas sobre o valor da causa. Logicamente que nós temos, neste caso, que analisar a situação dos reclamantes que litigiam sob o palio da justiça gratuita, que não implica em obrigatoriedade do pagamento de custas. Então, nesse caso, a nosso sentir, se o reclamante fizer jus ao palio da justiça gratuita, ele não será obrigado a pagar as custas sobre o valor da causa quando não atender aos requisitos da petição inicial já analisados por nós nessa aula de hoje. Nos diz o artigo 852-B da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que as partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Portanto, é dever das partes sempre e dos seus procuradores comunicarem ao juízo sempre que houver uma mudança de endereço no curso do processo, sob pena de que as intimações enviadas ao local anteriormente indicado sejam consideradas como válidas e, portanto, gerando seus efeitos jurídicos. Nos diz o artigo 852-C da Consolidação das Leis do Trabalho que as demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz, presidente ou substituto, que poderá ser convocado para
atuar simultaneamente com o titular. Neste caso aqui, nós temos que as demandas sujeitas a esse rito sumaríssimo terão que ser julgadas e instruídas em audiência única. Outra situação que é bastante difícil de acontecer nos dias atuais, porque o elevado número de demandas existentes em cada vara do trabalho do país impede que haja a situação da instrução e o julgamento do processo serem julgados em audiência única. Lembrando sempre a situação de que, na verdade, todas as audiências no processo judiciário eletrônico do trabalho são únicas. A praxe de dividir essa audiência em duas partes, uma para a instrução e outra, uma para o recebimento das provas e outra para o simples julgamento, a oitiva de testemunhas, e, finalmente, uma terceira para o julgamento, ela não é prevista na consolidação das leis do trabalho. Portanto, sempre as audiências trabalhistas foram únicas, só que com elevado número de processos e muitas sentenças a serem formuladas, respectivamente, convencionou-se de que seria impossível a uma vara do trabalho proceder a julgamentos integrais em uma única sentada. Por isso, o que acontece não é a divisão do processo em várias audiências, mas sim a partição de uma única audiência em pedaços para poder ser possível a possibilidade de um julgamento mais correto e seguro a respeito dos temas. Portanto, a audiência é única. E falar-se que, em termos de primeira audiência, segunda audiência e audiência de julgamento, é uma impropriedade, já que existe uma única audiência e que esta única audiência será dividida em pedaços, mas a audiência será sempre a única. Nos diz o artigo 852-D da Consolidação das Leis do Trabalho que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Aqui é um artigo 852-D da Consolidação das Leis do Trabalho, que não se aplica apenas ao procedimento sumaríssimo, mas a todo e qualquer procedimento judiciário na Justiça Especializada do Trabalho, porque o juiz sempre dirigirá o processo, não importando o rito a que ele está adstrito, com liberdade para determinar as provas a serem produzidas e considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras da sua própria experiência comum ou técnica. Então, esse artigo 852-D, na verdade, se aplica a todo o cenário judiciário da Justiça Especializada do Trabalho, e não só ao procedimento sob o rito sumaríssimo. Nos diz o artigo 852-E da Consolidação das Leis do Trabalho que, aberta a sessão, o juiz esclarecerá às partes presentes sobre as vantagens da conciliação
e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Aqui também é outra situação que se aplica a todo e qualquer procedimento judiciário na Justiça Especializada do Trabalho, porque o processo judiciário do trabalho ele é composto como prerrogativa principal a conciliação das partes em litígio. E, portanto, em qualquer tipo de rito, o juiz vai ter que esclarecer as partes presentes sobre as vantagens de conciliação e usar dos meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência e, digo ainda mais, em qualquer fase do processo. Então, esse artigo também, assim como o 852-D, esse artigo 852-E, ambos da consolidação das leis do trabalho, se aplicam a toda e qualquer atividade jurisdicional na Justiça Especializada do Trabalho. Nos diz o artigo 852-F, consolidado, que na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentadas das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Mais um artigo, o 852-F, que, a exemplo do 852-D e do 852-E, se aplica a todos os cenários do processo judiciário eletrônico do trabalho, com o advento, inclusive, atualmente, das gravações das audiências que fazem com que não seja obrigatória o registro, ainda que resumido, dos atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à causa trazidos pela prova testemunhal, já que tudo isso estará presente na gravação da audiência propriamente dita. Nos diz o artigo 852-G da Consolidação das Leis do Trabalho que serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença, que também, como no caso do processo sumário, as questões preliminares serão decididas de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência. Por exemplo, exceção de incompetência, seja ela material, seja ela em razão do local, em razão da atividade jurisdicional, qualquer tipo de exceção de incompetência terá que ser decidida de plano pelo juiz na audiência de instrução e julgamento, que, voltamos a recordar, será una. As demais questões que não implicarem no andamento propriamente dito da audiência e do processo serão decididas na sentença. Então, não havendo necessidade de interferência no prosseguimento da audiência e do processo, as questões serão decididas na sentença. Nos diz o artigo 852-H, seletista, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento,
ainda que não requeridas previamente. Portanto, todas as provas elas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Como vimos que na Justiça Especializada do Trabalho, todas as audiências são tecnicamente únicas, esse artigo 852-H também se aplica a qualquer modalidade de procedimento, de rito procedimental, seja no sumário, seja no sumaríssimo. Então, todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não tenham sido requeridas previamente. Nos diz o artigo 852-H da CLT, desta feita, em seu parágrafo 1º, que sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo a absoluta impossibilidade a critério do juiz. Nesse sentido, existem vários movimentos procedimentais que a parte reclamada apresenta enorme número de documentos que se torna impossível de análise apenas e tão somente durante o transcorrer da audiência de instrução e julgamento. Portanto, há necessidade da parte em obter um espaço temporal para que ela possa movimentar-se no sentido de impugnar toda a documentação vasta apresentada pelo reclamado. Então, nesse sentido, o juiz vai entender que, ainda que o parágrafo 1º anuncie que sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, vai entender o juiz que há absoluta impossibilidade de que isso venha a lume e poderá determinar espaço temporal alheio à audiência de instrução e julgamento para que a parte se manifeste seguramente sobre os documentos apresentados, até mesmo sob pena de haver uma situação em que a parte terá mitigado o seu direito de ampla defesa previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o juiz, com bom senso, vai assinalar um prazo para que a parte se manifeste sobre os documentos e mais, vai adiar o andamento natural da audiência de instrução e julgamento para outra data posterior àquela, após a manifestação da parte sobre os documentos, ou mesmo na própria sentada para a pauta imediatamente possível de ser realizada, em continuidade daquela audiência. Nos diz o artigo 852-H, dessa feita, em seu parágrafo 2º, que as testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Aqui é importante confrontar-se com o processo sumário, onde as testemunhas serão ouvidas até o máximo de 3. Para o processo sumaríssimo, o máximo será de 2 testemunhas para cada parte, e elas comparecerão à audiência independentemente de intimação. Como no caso do procedimento sumário,
onde nós temos que as partes poderão arrolar as testemunhas nos prazos previstos em lei, normalmente até 5 dias úteis antes da audiência de instrução e julgamento. No processo sumário, isso não é possível e elas terão que comparecer independentemente de intimação de forma espontânea. Nos diz o artigo 852-H da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que as testemunhas, até o máximo seu parágrafo 3º, só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Aqui há uma possibilidade da parte convidar documentalmente a testemunha para prestar seu depoimento junto à Justiça do Trabalho. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Que provado que houve o convite, ou quando o juiz determina a intimação especial da testemunha, ela não comparece, o juiz poderá determinar a sua imediata condução coercitiva. Então, tendo sido convidada ou intimada pela Justiça para comparecer, a testemunha que não comparecer poderá ser conduzida coercitivamente pelo juízo, por determinação do juiz responsável pelo processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 852-H, desta feita, sob o seu parágrafo 4º, que somente quando a prova de fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear o perito. Portanto, somente quando o fato exigir ou for a perícia imposta por lei, é que o juiz deferirá a prova técnica e, desde logo, fixando o prazo para a conclusão dos trabalhos, o objeto da perícia e nomear o perito correspondente. Nos diz o parágrafo 6º do artigo 852-H, consolidado, já que o parágrafo 5º foi objeto de veto e, portanto, não está afeito ao ambiente jusoperário brasileiro e, portanto, dentro daquela sistemática que nós temos adotado durante todo esse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não merecerá análise por nós nas aulas. Portanto, passaremos ao parágrafo 6º, que nos diz que as partes serão intimadas a manifestar sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. Portanto, efetuado o laudo e trazido ao juízo, as partes serão intimadas a manifestar sobre o mesmo no prazo comum de 5 dias. Nos diz o artigo 852-H da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 7º, que, interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-á no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa. Aqui é aquela mesma situação
de que, com um elevado volume de ações que tramitam perante cada vara do trabalho brasileira, é praticamente impossível que a solução se dê no máximo de 30 dias após a interrupção da audiência, sendo que o seu prosseguimento pode dar-se no prazo de, no máximo, 30 dias, mas não a solução do processo, porque essa demanda de mais atividade judiciária e jurisdicional pelo juiz, que depende da disponibilidade de pauta e mesmo da capacidade humana do mesmo em decidir o elevado número de ações que pululam as varas do trabalho do Brasil. Portanto, esse parágrafo 7º não tem como ser agraciado com a assunção do mesmo nos processos judiciários eletrônicos do trabalho sobre quaisquer dos ritos, seja ele o rito sumário, seja ele o rito sumaríssimo. Nos diz o artigo 852-I da Consolidação das Leis do Trabalho que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Então, ao contrário do que acontece no procedimento sumário, no procedimento sumaríssimo, a sentença só mencionará os elementos de convicção do juízo, com o resumo dos fatos que ele entender relevantes e dispensado o relatório, situações que no procedimento sob o rito sumário não são dispensadas. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 266 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.